Lição 46. Fé em Deus, parte 2, né? A gente está falando de fé na ministração passada, então nós falamos da parte 1, nós vamos falar da parte 2. Hebreus 6:1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. As Escrituras estão cheias de vitória, que foram resultado de fé, e fracassos que foram resultados de dúvida. Josué e Caleb tomaram posse da terra prometida por causa da sua fé, quanto a maioria dos seus colegas morreram no deserto, pela ausência de fé ou pela dúvida. Números 14, 26 e 30. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor. Olha o que o Senhor diz. Por minha vida. Gente, Deus foi longe aqui, viu? Se você ouvir falar, imagine Deus falando assim, as pessoas falam assim, eu juro por Deus pela minha vida, meu irmão. A tua vida você nem controla ela. Você está jurando por uma coisa que você nem controla. Agora imagine Deus falando assim, por minha vida, eu estou falando agora. Aqui foi longe. Né? Por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Não, lascou tudo. Só aqui lascou tudo. Porque Deus está dizendo, tudo bem, vocês reclamaram, agora eu coloco a minha vida aqui. Se eu não fizer isso, eu paro de existir. Então, como diz, lascou, né? Nesse deserto cairá vosso cadáver, como também todos os de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que de dentre vós contra mim murmuraste. Não entrarei na terra a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Josué, e Num. Perdão, filho de Jefoné e Josué, filho de Num. Irmão, até Moisés rodou aqui. E por isso que Moisés falava assim, Senhor, deixa eu entrar. Falei, para, Moisés, para. Por que Deus não voltou atrás nessa promessa? Porque Deus simplesmente colocou a vida dele pela minha vida. Não entram. Então, aqueles que desaforaram e murmuraram, não entram. E Moisés, infelizmente, entrou nessa onda no final da carreira, né? Então, já era. Vamos lá. Os discípulos de Jesus tiveram sua necessidade suprida quando viajaram de 2 em 2 para pregar o evangelho. Lucas 22, 35. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Mas uma vez não conseguiram expulsar um demônio, porque duvidaram. Ou seja, eles creram na promessa, mas em outro contexto eles duvidaram. Mateus 17, 19 e 20. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E eles lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Vamos, olha que tremendo isso daqui. Nada vos será impossível. Muitos receberam milagres muitos receberam milagres debaixo do ministério de Cristo. Enquanto a maioria dos doentes de sua cidade natal, Nazaré, continuaram doentes por causa da sua descrença. Marcos 6, 5 e 6. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Eu até brinco, né? Ali Jesus curou umas 2 encravadas,
umas 2 dores de cabeça, e mais ou menos isso só. Por quê? Porque eles não creram, né? Impondo-lhe as mãos, admirou-se da incredulidade dele. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhança a ensinar. A fé verdadeira não opera na nossa mente, mas em nosso coração. No sentido, no sentido espírito é que eu quero dizer. Paulo escreve, Romanos 10, 10a. Pois com o coração se crê. Não é nessa ponto da alma, mente, razão, mas é o ponto do espírito que vem na nossa percepção mesmo. Eu creio, é uma questão um pouco emocional. Né? Eu creio e eu tenho uma convicção até mesmo nas minhas emoções, porque as emoções é onde entra o medo. Então, é essa parte da tua alma que a fé tem que operar, porque a fé é um dom. Amém? A fé é um dom. O dom da fé. Mas a fé também é um fruto. Então a gente vai ter que entender que ele tem que estar no meu espírito, também na minha alma. Porque essa parte, ela tem que ser preenchida com fé, senão ela vai ser preenchida com medo. A incerteza, a desconfiança. Jesus diz, Marcos 11, 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Bem, até tem aquela historinha da senhorinha, né? Que queria ver o pôr do sol, mas tinha um monte na frente da janela dela, e ela um dia leu a palavra, e ela entendeu, ela falou, não, então amanhã eu vou ver o sol nascer, e esse monte vai sair, monte, amanhã você não vai estar mais na frente da minha janela, porque a palavra do Senhor diz, e eu estou declarando, amanhã você não vai estar. Então, quando ela abre a janela, meu irmão, no outro dia, quem está lá? O monte. Ela sabia que não ia dar certo. Então, assim, a nossa fé às vezes é assim, você entendeu? A nossa fé geralmente é uma fé só de falar, mas a parte do medo está lá. Então, meu irmão, é uma fé sem fé, é uma fé humana. Né? É bem possível ter dúvida em sua mente, mas ter fé em seu coração e receber o que Deus prometeu. Na verdade, a maioria das vezes que nos esforçamos para crer nas promessas de Deus, nossas mentes, influenciadas por nosso sentido físico e pelas mentiras de Satanás, serão atacadas com dúvida. Durante esse tempo, devemos substituir os pensamentos duvidosos pela promessa de Deus e nos apegamos à fé sem hesitação. Então, veja, a fé, ela parte no lado emocional, estou dizendo na minha alma, na parte emocional, no coração. Mas agora tem a minha mente. A minha mente vai confrontar o meu coração. Então, cara, eu sinto que o Senhor vai fazer isso. Então, eu vou tirar o medo. Por isso, o amor, lado do coração, lança fora o medo. Essa é a fé. Mas a minha mente vai duvidar, a minha razão. Por isso, eu tenho que associar a minha busca espiritual, que é a oração, com a leitura da palavra. Como a minha mente vai parar de duvidar? Quando eu encher ela das promessas de Deus. Então, a minha razão vai estar plena das promessas e o meu sentimento mergulhado no amor. Então, meu irmão, fé perfeita. Aí vai entrar a fé do Espírito como dom e mergulhando na fé da alma como fruto. Por quê? Porque eu me enchi das promessas e me enchi do amor. O medo e a dúvida foi embora. O medo, coração. Dúvida, razão. Então, esses dois gatilhos de Satanás. A mente e o coração. Amém? A mente e o coração. Então, a mente eu tiro com a palavra. O coração eu tiro com o amor. Como eu tiro esses lugares do cativeiro, da incredulidade? A mente eu tiro com a palavra. E o coração eu tiro com o amor. Então, quando eu mergulho no amor, o medo vai embora. Quando eu mergulho na palavra,
a dúvida vai embora. Amém? Jesus não ensina que a fé pode ser aumentada. Perdão, não é não. É nos. Nos ensina que a fé pode ser aumentada, pois só existe uma fonte de fé bíblica, a palavra de Deus. Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Deus revela a sua vontade. Somente quando conhecemos a vontade de Deus, podemos crer nela. Portanto, se quiser ter fé, você deve ouvir ou ler as promessas de Deus. Fé não vem através da oração, jejum ou imposição de mãos sobre as pessoas. Ela só vem pelo ouvir a palavra de Deus. E uma vez que a tiver ouvido, deve tomar a decisão de crer nessa palavra, de crer na palavra que você leu. Além da aquisição de fé, nossa fé também pode crescer. A fé cresce à medida que é alimentada e exercitada, assim como o músculo humano. Devemos continuar a alimentar nossa fé mediante a palavra de Deus. Isso inclui aquelas vezes que temos problema e preocupações. Deus não quer que seus filhos se preocupem sobre coisa alguma, mas que confiamos nele em todas as suas situações. Então, Jesus aqui, por exemplo, ele cita um texto aqui muito interessante. Ele cita uma palavra, né, um texto. Ele fala algo muito interessante. Mateus 6, 25, 34 diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. As vestes? Observais as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vale vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam, e contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais. Só um pouquinho. Só um pouquinho que ele cortou o texto. Cortou em bastante textinho aqui. Tá. Jesus, não deixa eu parar na apostila. Só um pouquinho. Lá na 60 e tanto, só um pouquinho. Dá um book aqui.
Ah, tá. Só. Vou ver aqui, mas estou resolvendo. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque é os gentios que se preocupam com todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe de que necessitais de todas elas. Buscai, pois, primeiro lugar o reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia próprio mal. Então, veja aqui que o Senhor está dizendo que é, que somente os gentios é que se preocupam com essas coisas. Esqueci que eu sempre compartilho a tela, nem compartilho dessa vez. Os gentios que se preocupam com essas coisas. Amém? Marcos 6, 5 a 6. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão... Ah, peraí, não. Perdão. Agora eu entendi aqui. Tá. Só um pouquinho que isso. É que tem um grosop aqui na minha. Ele repetiu. Tá? Repetiu aqui a coisa. Filipenses 4, 6, 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus a vossa petição, pela oração e pela súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, em si algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Hein? Então, nós precisamos entender aqui, como ele diz, se há preocupação, você é um gentil. Porque aquele que é realmente um cristão não se preocupa, porque crê nas promessas de Deus. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, recusarmos a nos preocupar é somente uma das maneiras de exercitarmos a nossa fé. Se realmente cremos no que Deus disse, falaremos e agiremos como se fosse verdade. Se você acredita que Jesus é Filho de Deus, irá falar e agir como alguém que crê nisso. Se você acredita que Deus suprirá todas as tuas necessidades, falará e agirá de acordo com quem crê nisso. Se acredita que Deus quer que você seja saudável, falará e agirá nos conformes. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, em meio a circunstâncias adversas, agiram na fé em Deus e receberam milagres como resultado. Então, medite aí. Você tem lido a Bíblia com frequência? Quais são os obstáculos que impedem? Aqui é interessante que se você não lê, é isso que o diabo quer. Se você não lê a Bíblia, automaticamente a tua fé vai ser diminuída. Porque quando a palavra de Deus é roubada dentro de você, a tua fé também é roubada. Vem as preocupações. Observa, quando você começa a ficar mais preocupado, é quando você mais distancia da palavra do Senhor. Quando você mergulha na palavra, vem uma fé. Por quê? Porque você alimenta a tua razão e você se alimenta no amor. Hein? Glória a Deus.